Hoje nós iremos dar continuidade à nossa série, Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 7. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, do 1 ao 7. Carlos Drummond de Andrade escreveu: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo. A imagem que ele traz para a gente aqui é totalmente poderosa. Roupas que um dia foram novas e que nos serviram bem, mas que agora carregam marcas de uso, costuras gastas e vincos definitivos. Permanecer nelas não apenas revela apego ao passado, mas também impiedade que experimentamos com algo novo. Assim também é com os hábitos e posturas diante de Deus. Muitas vezes nos acostumamos a falar com Ele de forma mecânica, repetitiva e até mesmo superficial, com roupas que já se moldaram às nossas deformações. Essas roupas que nós usamos, elas dão uma falsa sensação de conforto espiritual, mas, na verdade, esconde o desgaste de um coração que perdeu o frescor do temor reverente. O livro de Eclesiastes, especialmente no capítulo 5, nos convida a trocar roupas gastas da nossa alma. Não se trata de trocar a fé, mas de abandonar padrões viciados de devoção. Palavras que sobem a Deus sem reflexão, votos sem intenção de cumprir, orações apressadas e irrefletidas. É um chamado a vestir-se de temor, atenção e verdade no falar diante do Senhor. O poeta vê a vida, o pregador vê a eternidade. Drummond nos lembra que é preciso abandonar o velho para experimentar o novo. Salomão nos lembra que é preciso abandonar a irreverência para viver a verdadeira comunhão com Deus. Ambos concordam, há um tempo para trocar, e esse tempo é agora. Leamos então, para começar, apenas o verso 1 do capítulo 5. Diz assim o texto sagrado: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, com temor e tremor, para pedir que o Teu Espírito Santo nos auxilie na compreensão do texto sagrado. Faça com que isso desça aos nossos corações e reverbere de maneira prática onde quer que estejamos, que isso seja aplicado na nossa família, naquilo que fazemos na sociedade, mas também no serviço eclesiástico da igreja. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. No último sermão, em Eclesiastes 4, do 4 ao 16, nós vimos como o pregador desmascara a vaidade presente nas dinâmicas humanas da inveja, competição, isolamento e busca pelo prestígio. O texto nos mostrou no sermão passado que sem Deus, até o trabalho mais produtivo e as conexões mais influentes se tornam insatisfatórias, pois não alcançam o propósito para o qual fomos criados. Nós falamos também sobre como a verdadeira sabedoria está em viver com contentamento, cultivar relacionamentos de apoio mútuo e reconhecer a transitoriedade do poder humano, lembrando que a aprovação do mundo é tão volátil quanto a neblina ao amanhecer. Agora, ao entrar em Eclesiastes 5, do 1 ao 7, a transição é quase natural. Se no capítulo anterior o foco estava na maneira como nos relacionamos com o próximo em nossas vidas debaixo do sol, aqui o pregador volta a olhar para o nosso relacionamento com Deus, mais especificamente para a postura que devemos ter diante dele. Depois de expor a futilidade das interações humanas movidas por vaidade, Salomão nos chama a atenção para algo ainda mais grave: a levianidade diante do santo. Aqui a questão não é apenas como vivemos no mundo, mas como nos aproximamos do Deus que governa todas as coisas. E o contraste é claro: o temor do Senhor é o antídoto, não só para a vaidade social, mas também para a superficialidade religiosa. Por isso ficará claro para todos nós que nós devemos adorar a Deus com reverência,
sinceridade e temor. Devemos adorar a Deus com reverência, sinceridade e temor. E como é que nós fazemos isso diante de Deus? Nós fazemos isso, em primeiro lugar, nos aproximando de Deus com reverência e atenção. O versículo 1 abre com a instrução. Primeiro, diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. De cara, todos nós, ao lermos esse texto, nós temos um alerta. E no Antigo Testamento, guardar o pé é como se Deus dissesse: cuidado, você está entrando em um território totalmente santo. Moisés ouviu algo parecido no deserto, quando ele ouviu dizendo: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. É uma linguagem de reverência. O templo para Israel era um lugar onde Deus manifestava a sua presença, e a forma como alguém entrava ali revelava o que cria sobre Deus. Ou seja, cuidado quando se aproximar de Deus. Faça isso com respeito, faça isso com reverência. É isso que ele está abordando na parte A do verso 1. Na sequência, Salomão contrapõe dois tipos de aproximação: a do ouvinte e a do insensato que fala sem pensar. Na parte B do verso 1 ele diz o seguinte: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Com isso, Salomão está levando nossos olhos para além da superfície do texto. Ele está dizendo: não basta entrar de forma solene, é preciso chegar-se para ouvir. Ele contrapõe isso com o sacrifício de tolos. É aquele ato religioso vazio que Deus nunca pediu. O sacrifício de tolos é aquele ato vazio religioso que Deus nunca exigiu. A ideia é a de que é possível trazer ofertas, é possível cantar cânticos e até fazer grandes orações, ainda assim sair da presença de Deus sem ter ouvido nada da parte dele. Ele quer enfatizar que a verdadeira adoração começa com os ouvidos atentos e com o coração totalmente submisso àquilo que Deus está falando. Então no verso 2 ele adverte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Aqui então está o contraste. Por que nós devemos guardar o pé, que ele falou no verso 1, parte A? Por que nós devemos dar prioridade ao ouvido que se precipitar nas palavras quando estiver diante de Deus? Porque o texto diz para a gente o seguinte: Deus está nos céus. E se Ele está nos céus, isso nos diz alguma coisa acerca dEle? Que Ele é infinito, que Ele é santo, que Ele é soberano? Em contraponto, Ele está dizendo que nós estamos na terra, nós somos finitos, frágeis e pecadores. Vejam a contraposição em que nós estamos e em que Deus está. Então o alerta do pregador é o seguinte: guarda o teu pé, vê como se achega diante de Deus, porque Deus é santo, 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 e você é pecador, pecador, pecador. Deus é limpo, você é sujo. Deus é eterno, você é eterno. A pressa em falar diante de Deus muitas vezes revela um coração que não pondera a sua santidade. A pressa em falar diante de Deus e fazer orações longas quer dizer que nós não ponderamos diante de quem estamos. Jesus ecoa isso em Mateus 6, 7, alertando contra as repetições vãs. Salomão então está corrigindo a tendência humana pós-queda de tentar manipular Deus com discurso ou com fórmulas vazias. A sabedoria bíblica ensina que muitas palavras podem esconder falta de conteúdo ou de submissão. Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nesse caso, o seu conselho é: não seja precipitado com o que vai oferecer a Deus. Cuidado quando se aproximar de Deus. Priorize ouvir, fale pouco.
mas fale o que crer com o coração. Fale do que conhece. Fale do que o coração entende acerca de Deus. Então o verso 3 fecha com um provérbio. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. A ideia é de que, assim como excesso de atividade gera sonhos sem sentidos, excesso de palavras no culto gera orações e votos vazios. E a imagem aqui então reforça o contraste. O culto verdadeiro é marcado por poucas palavras e muito ouvir. Culto falso é marcado por muito falar e pouca atenção à voz de Deus. Isso confronta o nosso tempo. E por que isso confronta o nosso tempo? Porque nós vivemos uma era em que todo mundo quer falar, todo mundo quer se posicionar. Nas redes sociais, todo mundo é ávido para opinar. Nas conversas, todo mundo quer que a sua opinião seja importante. Até no culto, todos nós queremos ser ouvidos. Mas a adoração bíblica nos chama a calar para ouvir. Antes de cantar, antes de orar, antes de pregar, é preciso aquietar o coração e lembrar diante de quem estamos. O que é que isso quer dizer? Reverência. Isso nos mostra um segundo ponto de que Deus não é o nosso colega de conversa casual. Ele é o rei de todo o universo. E ao nos aproximarmos dele, devemos ter essa percepção do seu reinado. Essa percepção do seu senhorio. Então a maneira certa de se aproximar de Deus, em adoração, é vir com os ouvidos abertos. O pregador supõe que quando as pessoas vão para a casa de Deus, haverá algo que elas precisam ouvir. Esse algo é a palavra de Deus. A casa de Deus é um lugar para a leitura e a pregação da sua palavra. Portanto, as primeiras perguntas que precisamos fazer a nós mesmos quando nos preparamos para o culto são: eu estou preparado de fato para ouvir a voz de Deus? Eu estou indo ao culto com o coração aberto para ouvir as instruções espirituais para o meu coração? Meus ouvidos estão atentos à mensagem que ouvirei da Bíblia? Em contraponto, o nosso pensamento não é que canção eu vou cantar, que oração eu irei fazer. Isso faz parte do culto. Mas eu devo me preocupar primeiro com aquilo que eu irei ouvir do Senhor. E o problema é claro, é que para nós é difícil ouvir. Tantas outras vozes exigem nossa atenção o tempo todo. Seja as vozes do amanhã, as preocupações do amanhã, a ansiedade do amanhã, ou as preocupações do agora que permeiam o seu coração. Mesmo quando entramos no espaço quieto para adoração como este, o barulho da cultura continua a ressoar em nossos ouvidos. E é fácil deixar os nossos pensamentos vaguearem, mas é difícil ouvir a voz de Deus. Como galinhas sem cabeça, executamos todos os gestos da adoração, sem jamais envolver a nossa mente e o nosso espírito nessa ação. Não sei se você já viu uma galinha sem cabeça. Vocês já viram uma galinha sem cabeça? Nunca viram? Eu já vi uma galinha sem cabeça. O pai tinha em casa galinha e galo, e quando o pai cortava a cabeça da galinha, ela saía correndo sem cabeça. Sem cabeça. Então, a ideia do texto aqui é exatamente essa. É ter gestos de uma adoração viva, mas com o coração morto. É melhor ouvir, diz o pregador, fazendo mais uma de suas famosas comparações. Não é apenas um pouco melhor ouvir a palavra de Deus, mas totalmente melhor ouvir a palavra de Deus. O pregador usa uma linguagem dura para condenar as pessoas que não prestam atenção. Em vez de oferecer a Deus um sacrifício de louvor, elas lhe oferecem um sacrifício de tolos. Se ouvirem de qualquer modo a mensagem de Deus, elas não a recebem por meio da fé e assim não são salvas. Quaisquer sacrifícios que ofereçam são insinceros. Esse tipo de hipocrisia não é só tolo, é também mau. Lembre-se, o pregador não está falando sobre pessoas na igreja. No entanto, elas têm
tão pouco entendimento de quem é o seu Deus, o que significa adorar o seu Deus em espírito e em verdade, como diz João 4,24, que nem percebe que mal estão fazendo ao seu próprio coração. Nesse caso, tem que ficar claro para todos nós que a adoração hipócrita é pecado. A solução bíblica para a nossa tendência de nos aproximar de Deus com irreverência é contemplar a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote perfeito. Ele entrou no Santo dos Santos não com palavras vazias, mas com o seu próprio sangue, garantindo-nos acesso confiante, porém reverente à presença do Pai. No Evangelho aprendemos que a reverência não é medo paralisante do Senhor, mas temor santo, nutrido pela consciência de que fomos reconciliados pelo Filho. Por isso agora as nossas palavras diante de Deus se tornam poucas, mas se tornam cheias de gratidão e submissão à sua voz. Como podemos viver e adorar com reverência diante de Deus? Vimos em primeiro lugar que fazemos isso nos aproximando de Deus com reverência e atenção. E veremos em segundo lugar que faremos isso honrando nossos compromissos diante de Deus. O verso 4 leva o tema da palavra no culto para o nível mais sério. O pregador se preocupa não só com a maneira como ouvimos, mas também com aquilo que dizemos. Sua primeira exortação nos ordena a ouvir. Na sua segunda ordenação, ela diz respeito principalmente à oração. Diz respeito àquilo que dizemos a Deus. Verso 4 ele diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. No Antigo Testamento, votos eram compromissos voluntários, mas eram sagrados. As pessoas se voluntariavam para fazer os votos, mas eles eram sagrados e Deus levava eles a sério. O problema aqui, então, não era prometer algo a Deus, mas era prometer e não cumprir. Este é o fato. Porque isso revela justamente um coração que estava tentando barganhar com Deus. Eu farei isso por aquilo. Ou também revela uma forma impulsiva de falar com Deus sem considerar os custos daquilo que estavam sendo prometido. Em termos de teologia bíblica, Deus é o Deus da aliança. Ele cumpre sua palavra, mas ele exige do seu povo também que cumpra a sua palavra com integridade. E o verso 5 ele declara: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A integridade diante de Deus aqui se mede mais pelo silêncio prudente do que pela promessa apressada. Na lógica do culto, a promessa não cumprida é mais ofensiva que o silêncio, pois revela uma falsidade daquele que orou prometendo alguma coisa a Deus, mas que não cumpriu. A lógica aqui é clara: Deus leva a sério o que dizemos, Deus leva a sério o que oramos. Jesus ensinou algo semelhante: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. No verso 6, Salomão nos coloca diante de uma cena desconfortável. Alguém tenta se desculpar diante do sacerdote, dizendo que o voto que fez foi engano. Vejamos então esse caso no verso 6. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Isso mostra, irmãos, a imagem de alguém que tenta se desculpar diante do sacerdote, dizendo: o meu voto foi engano. O que eu disse não era para ter dito. O que eu prometi não era para ter prometido. Mas vejam, no texto, o pregador é enfático, dizendo: Deus não aceita desculpas. Ele se ira contra palavras levianas e até pode destruir as obras das suas mãos. Expressão que aponta para consequências reais na vida. Isso não se trata de um Deus impiedoso, mas de um Deus que não compactua com a hipocrisia. E o ponto aqui é claro: a adoração e vida estão ligadas. Adoração e vida estão ligadas. Não existe culto verdadeiro no domingo e desonestidade na segunda-feira.
O Deus que ouve nossos cânticos também vê como vivemos. A integridade diante dele é tão importante quanto as palavras que lhe dirigimos. E se Deus é fiel à sua aliança, espera que o seu povo seja fiel às palavras que proferem a ele. As pessoas tendem a ser imprudentes com as palavras. Isso é fato. Elas contam mentiras, fazem comentários rudes e atacam com raiva. Proferem ameaças de morte e usam insultos raciais repulsivos. Fazem promessas que jamais cumprirão. Muitas vezes blasfemam contra Deus. Sempre que uma boca se abre, revela-se um coração. E é tão provável ouvirmos uma palavra do inferno quanto ouvirmos uma palavra do céu. Em todas as palavras rudes, Correlete se preocupava mais com aquelas que falamos na casa de Deus. O versículo 2 se refere a uma palavra dita diante de Deus. Há uma compreensão que cada palavra que dizemos é dita diante de Deus, corandel, face a face com Deus. Se Deus está em todos os lugares, então cada palavra que sai da nossa boca alcança o ouvido de Deus. Ele está sempre ouvindo. O que deveria nos levar a prestar atenção naquilo que dizemos, não importa onde estejamos. Mas a expressão diante de Deus se refere especificamente aqui à adoração pública, sobretudo no contexto em que o pregador está falando sobre guardar os nossos passos quando estivermos na casa de Deus. Ele quer que sejamos cuidadosos com o que dizemos na adoração. Ele quer que sejamos cuidadosos com o que dizemos na nossa oração. Ele quer que sejamos cuidadosos com aquilo que pregamos. De maneira prática, primeiro, muitos ainda caem na tentação de fazer votos a Deus em momentos de crise, como se fosse uma troca. Se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. O problema não está em pedir a Deus, mas em tentar comprá-lo com promessas que não pretendemos cumprir. O texto nos convida a substituir a barganha pela confiança simples e pela obediência contínua. Segundo, honrar compromissos diante de Deus significa também cumprir o que prometemos em nossos cânticos e orações congregacionais. Quantas vezes nós temos cantado "Toma a minha vida", ou temos cantado "Tudo entregarei", sem refletir no peso dessas palavras? A adoração sincera evita prometer o que não pretende cumprir. Então, o que cantamos aqui é sério, o que oramos aqui é sério, o que pregamos aqui é sério. Terceiro, a imagem do mensageiro de Deus que registra votos nos lembra que o nosso culto é observado e totalmente registrado pelo Senhor. Ele não deixa passar absolutamente nada desapercebido. Em Cristo nossas falhas encontram perdão. Mas a graça não elimina a seriedade da adoração que deveríamos ter. Pelo contrário, ela nos motiva a sermos mais verdadeiros, para que a nossa boca não peque contra o Deus que nos redimiu em Cristo Jesus. E quarto, se tudo o que dizemos é diante de Deus, nós precisamos cuidar do nosso linguajar. Lembremos então das palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do 25 e diante. Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O cuidado com o nosso linguajar está aqui: não entristecer o Espírito Santo de Deus. As palavras que saem da nossa boca, segundo o texto, devem ser para a nossa edificação, conforme a necessidade. E as palavras que saem da nossa boca devem transmitir graça aos que ouvem.
então o contrário é pecado. A solução bíblica para a nossa infidelidade aos votos está no que Cristo, que diferentemente de nós, cumpriu plenamente a sua missão e suas promessas feitas ao Pai. Ele é o sim e o amém de todas as promessas de Deus, e por sua obediência perfeita até a morte, nos torna participantes dessa nova aliança na qual o Espírito grava a lei agora em nossos corações. Assim, a fidelidade de Cristo nos capacita pela graça a sermos fiéis em nosso compromisso e promessas diante de Deus e dos homens. E assim, por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele redime o nosso coração, o que falamos, o que pensamos e o que prometemos. Como nós podemos viver e adorar com reverência diante de Deus? Vivemos em primeiro lugar fazendo isso, nos aproximando de Deus com reverência e atenção. Em segundo lugar, fazemos isso honrando nossos compromissos diante de Deus. E em terceiro lugar, nós fazemos isso temendo ao Senhor acima de tudo. Chegamos agora no verso 7, o clímax dessa sessão. Diz assim o texto sagrado: porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Salomão retoma para a gente aqui a imagem do verso 3, associando sonhos e muitas palavras a grandes ilusões. A vaidade aqui é revelo, vapor, algo transitório, é algo inconsistente. E a advertência do texto é clara: tanto as palavras no culto quanto as ambições na vida podem ser pura fumaça se não forem permeadas pelo temor do Senhor. O temor de Deus aqui, irmãos, é o clímax e o antídoto contra toda a superficialidade na adoração, da promessa e das palavras que falamos diante de Deus. É o temor do Senhor que nos faz frear, nesse caso, daquilo que dizemos a Deus. No Antigo Testamento, o temor ele não era o terror irracional, mas reverência que nasce de reconhecimento da santidade desse Deus, da soberania desse Deus, da graça desse Deus. Então, nesse caso, o culto verdadeiro ele não é movido por entusiasmo passageiro, ou por formalismo, fazer por fazer. Mas o culto verdadeiro, ele vem de um coração que conhece a Deus, sabe quem é o seu Deus, e se curva em adoração diante dele. Na teologia bíblica, o temor do Senhor é tema unificador que percorre toda a revelação. Desde a ordem do Éden, passando pela lei mosaica até a pregação de Jesus e dos apóstolos. É esse temor que produz obediência no antigo pacto, e no novo pacto é o fruto do Espírito na vida do crente. Em Apocalipse, o chamado é para temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Assim Salomão encerra unindo culto e vida. Não basta entrar na casa de Deus com reverência e cumprir votos. Tudo deve ser permeado pelo temor constante do Senhor. Nesse caso, o temor não é só uma atitude litúrgica, mas postura existencial que molda todas as áreas da vida, fazendo do culto um grande reflexo da caminhada diária com Deus. É uma reverência que não se resume ao culto público, uma reverência que não se resume ao domingo, mas uma reverência que é vivida diariamente, uma vida existencial que reflete naturalmente, transborda, deságua no culto público. O Deus a quem adoramos, ou para alguns fingimos adorar, é o Deus soberano e poderoso que governa todo o universo. O pregador nos lembra disso no verso 12, quando diz: Deus está no céu e tu na terra. Este é um dos melhores versículos da Bíblia para colocar-nos no nosso devido lugar. João Calvino disse que conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é a soma de toda a sabedoria. Eclesiastes 5:2 não oferece essa sabedoria. Deus está nos céus. Ele é deidade eterna que criou todo o universo. Nós, porém, estamos na terra,
somos seres mortais, limitados ao tempo e ao espaço. Nesse caso, existe uma distância enorme entre o finito e entre o infinito. Charles Bridge definiu o temor de Deus como o grande fundamento da santidade. Temer a Deus é reconhecer seu poder e sua majestade. Significa que Ele está nos céus e nós na terra, que Ele é Deus e nós não somos Deus. Significa dizer, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que rodeiam. Salmo 89, do 6 ao 7. Quando temermos a Deus dessa forma, com esse reconhecimento, com essa reverência, com esse respeito, viveremos para a adoração com as expectativas e maravilha. Estaremos preparados para ouvir o que Ele tem a dizer. Ele é Deus, afinal de contas. Teremos cuidado com o que dizemos, limitando a nossa fala à palavra que o agrada. Daremos a Deus o que Ele merece, incluindo qualquer tempo, talento ou tesouro que prometemos lhe dar. Do que é que nós precisamos então? Nós precisamos avaliar se o nosso culto é movido por costume ou por temor de Deus. Porque nesse caso nós podemos estar como aquela galinha sem cabeça. Porque é possível orar, cantar, até pregar sem que o coração esteja tomado pela reverência que Salomão descreve. Porque o temor é cultivado pelo conhecimento de Deus na palavra e pela lembrança constante de sua presença santa, não pelos atos vazios de adoração que nós entregamos. Nós precisamos ser lembrados que o temor a Deus não é um terror irracional, mas uma reverência que nasce desse reconhecimento da santidade, soberania e graça de Deus. Então isso nos desafia a aprofundar o nosso conhecimento acerca de Deus em sua palavra, para que o nosso temor de fato seja genuíno e não uma formalidade religiosa vazia. A solução bíblica para a nossa falta de temor a Deus está em olharmos para a cruz, onde o amor e a justiça se encontraram. O temor reverente nasce quando compreendemos que o Deus Santo não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. No Evangelho, o temor não é pavor de condenação, mas uma admiração reverente diante da graça que nos salvou e do juízo que Cristo suportou em nosso lugar. É esse temor santo que molda cada palavra, decisão e atitude da nossa vida. Assim como Carlos Drummond de Andrade nos lembra que há um tempo em que é preciso abandonar roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo. O pregador em Eclesiastes 5, do 1 ao 7, nos mostra que também é um tempo em que precisamos abandonar as palavras e posturas que moldamos no trato com Deus, mas que já se tornaram gastas, frouxas e inadequadas para se vestir. Assim, como a roupa velha não condiz com uma ocasião solene, uma devoção descuidada não condiz com o Deus Santo a quem servimos. No início desse sermão, nós vimos que a verdadeira reverência começa na disposição do coração e se manifesta no cuidado de cada palavra, voto e compromisso que fazemos diante de Deus. Agora, no final, nós fomos chamados a nos despir desses hábitos frouxos e vestir o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas isso não é algo que conseguimos por esforço próprio. O Evangelho nos mostra que Cristo é aquele que sempre teve palavras perfeitas diante do Pai, que nunca fez um voto leviano e que cumpriu fielmente toda a sua missão. Mesmo ao custo da sua própria vida, ele não arreda do compromisso na cruz. Ele é a nossa veste, a nova veste, a veste de justiça que cobre a nossa irreverência e nos habilita a entrar no Santo dos Santos com ousadia e temor santo. Em Cristo, todos nós podemos abandonar as roupas velhas de nossa religiosidade vazia e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade. Assim saímos daqui não apenas advertidos a vigiar nossas palavras, mas convidados a descansar no Filho,
cuja obra nos torna aptos a falar e viver diante de Deus de formas que o honre para todos sempre. Que isso conforte nossos corações e que nos encoraje a revermos a nossa fala, as nossas orações e aquilo que prometemos ao Senhor. Feche seus olhos e orem a Deus em resposta àquilo que você acabou de ouvir.